Hoje é dia de falar sobre filmes escabrosos, uma pequena seleção de filmes de terror para você assistir, ou então jogar fora. Inicio sem mais enrolação com Seita Mortal, obra do Kevin Smith do início dos anos 2010, nome que geralmente fez comédias, Os Balconistas, ou Balconista, mas são várias sequências, né? São 3 filmes, Procurando M, Dogma, mas também teve suas inserções dentro do terror, Seita Mortal e Tusk, que eu já falei no canal. Esse é mais tranquilo do que Tusk, a história desses 3 jovens, 18, 19 anos, eles estão atrás de uma companhia romântica, né? Relações mais quentes, eles encontram esse app, vão ao encontro da jovem. Só que chegando lá não é jovem, é uma cinquentona dentro desse trailer, tudo sujo, Melissa Léo. Eles falam, por que não? Vamos encarar, vamos pro abate. Só que o abate vai acontecer com eles, porque eles são sequestrados, levados até essa igreja, e é lá que um jogo terrível se inicia, um jogo de sacrifício. FBI vai estar envolvido, tudo em um único dia, em um espaço de horas, é o inferno diante dos nossos olhos. Um único dia, acho que são 2 dias, na verdade, que eles iniciam um dia, passa a noite, e é no dia seguinte que o terror acontece. Tem o Kyle Gallner como um dos protagonistas, tem o John Goodman. Esse Kyle Gallner, ele fez muitos filmes de terror, geralmente é um nome bem negligenciado dentro do gênero, fez Evocando Espíritos, fez aquele The Passenger, muitos filmes, Sorria 2, se vê esse nome, ele tem sempre atrelado ao terror. Seita Mortal não é diferente, é um filme que tenta chocar o espectador. A cinematografia do Kevin Smith tem essa veia, desde lá de Dogma, que eu vou falar aqui no YouTube em breve. E ele começa muito bom, depois ele se perde um pouquinho nesse choque. A gente sabe que que eles vão tentar te chocar, então que vai acontecer grandes reviravoltas. Algumas você consegue prever, outras tantas você fica ali, abre os olhos, mas não se sente em um estado de espanto. Vale a pena assistir? Acho que vale, pela primeira metade, mas é um filme estranho. Bet you boys want to get up to the devil's business, don't you? So get drinking, cause I ain't drinking alone. I don't let no... Ninguém vai te salvar, sci-fi verdadeiramente espetacular. Esse é pra você assistir e vai se inserir rapidamente na sua listinha de filmes de conforto. É a história dessa jovem dentro dessa cidade pequena, ela mora sozinha nesse casarão no meio do mato. A gente não entende o que tá acontecendo, mas a população do lugar não gosta dela. E aos poucos nós vamos tendo um pequeno esboço do passado e daquele espaço de 2, 3 dias em que vai acontecer exatamente uma invasão alienígena, e essa jovem sozinha tenta se manter a salvo. Os alienígenas são aterrorizantes. Ele inicia completamente dentro desse jogo de conforto, dentro daquela casa, com a jovem organizando cada cômodo, desde uma maquete que ela está construindo, até o ponto que os alienígenas aparecem, inteligentíssimo a sua concepção, não existem diálogos, como que eu posso falar? Existe uma palavra ou outra, mas não frases cheias, não. E você nem percebe que o filme está quase completamente mudo, com exceção dos efeitos sonoros, explosões, invasões. Os alienígenas têm uma boa construção visual, que não é diferente de nada do que nós estamos acostumados, mas é o básico, simples, para que a gente possa internalizar aquilo como uma experiência assustadora. É uma versão alternativa de Invasores de Corpos, das mais fascinantes. Não há um erro nesse filme. Até a protagonista, que ela geralmente esteve fazendo muitas comédias, aqui ela tá espetacular também. O Massacre de Neil Gun Massacre, em seu título original, obra trash perdida dos anos 80. Tenho certeza que nenhum de vocês assistiu essa porcaria, para você assistir uma única vez na vida. Eu te garanto que você não vai sentir necessidade, vontade de revisitar a obra. É a história de uma história de vingança. Já assistiu Doce Vingança? É a mesma história, só que sem tantas cenas misóginas. Aqui é a mulher que passa por uma violência, sobrevive, a cena é bem tranquila, depois uma pessoa com um capacete começa com essa arma de pregos caçar homens, caçar mulheres. A gente, pela construção física do assassino, percebe que é uma assassina, que é uma mulher, mas quem é essa mulher? Aí é que o filme vai tentar te responder, porque ele não responde coisa alguma, é uma salada, você não entende o que está acontecendo, você não
não entende as atuações, os efeitos especiais são horrorosos. Essas atuações são as piores que eu vi na vida. Destaque para uma em uma loja de conveniência, que tem uma senhora de idade que tá no caixa, e ela parece que tá refém. Alguém tá falando, não, você vai ter que atuar, que ela se tremendo, parecia eu nos 50 primeiros vídeos desse canal. Só por isso, esse filme já é adorável. Eu fui pesquisar depois as curiosidades e eu vi que era uma jovem, que era para estar na loja de conveniência, ela desistiu, pulou fora e um dos cineastas falou, ô mãe, chega aqui, vamos fazer esse filme. E a velha fez completamente assustada, você percebe na cena. Mas é aí, você gosta de filme trash dos anos 80, esse é um dos piores. É difícil superar essa porcaria. Plum loco with a hammer and a box of nails. Do you remember when you could sit outside and not worry about the mosquitoes and the killers? Fresh, filme mais recente que se insere dentro daquela camada obras geniais, porém bem desconfortável. É a história dessa jovem que está cansada de não encontrar o par romântico perfeito, tá quase desistindo quando ela tá dentro desse supermercado, encontra um homem bonitão, inicia um relacionamento, o homem é perfeito, só que existe uma grande reviravolta com 30 a 40 minutos. Eu não vou falar o que é essa reviravolta, embora não seja considerado um spoiler, mas no meu entendimento, a partir do ponto que você sabe o que vai acontecer, você perde quase completamente o impacto da obra. Ela deixa de ser tão magnífica. Então, vá lá, pega, você que não assistiu, pega esse meu review e vai assistir. Que aí você vai conseguir absorver a história dirigida por uma mulher. E sua correlação, eu jamais poderia trazer o filme sem citar essa obra dos anos 60. Se você tiver assistido essa obra, você vai pegar vários detalhes do que vai acontecer. Então, se você não quiser, já pula para o próximo review. Mas ele é lado a lado com O Colecionador, que é uma obra baseada em um romance. É o mesmo filme, a mesma estrutura, você muda algumas personalidades, alguns gêneros, alguns estilos de existências, e você vai ter em Fresh quase um remake. Essa diretora, ela sabia que estava lidando com um tema muito no limite, muito assustador, então para atenuar a nossa experiência, ela coloca um pouco de humor ácido, ela coloca uma trilha sonora bem dinâmica, uma montagem muito boa, que a gente quase nem sente o tempo passar, mas mesmo assim ele é um pouquinho perturbador. Se tivesse caído nas mãos de um Gaspar Noé, de um Lars von Trier, nós teríamos um dos filmes mais perturbadores dos anos 2020. Felizmente essa jovem, por mais que eu ame o Gaspar Noé, essa mulher conseguiu trazer um filme diferentão. Então com certeza assista, esse é pra assistir, não é pra se jogar fora. Do you live around here? Because I live on aisle 6. That was terrible. Was kind of terrible. 16 facadas, filme de 2023, polêmico na questão de qualidade. Muita gente odiou com todas as forças, muita gente adorou. Eu curti bastante, embora seja um filme voltado para o público jovem, de, sei lá, 12 a 20 anos de idade. É tipo Stranger Things, porque é uma homenagem aos anos 80. Essa jovem que vai tentar capturar o serial killer que matou sua mãe e vai sem querer entrar nessa máquina do tempo, voltar aos anos 80. E é lá que ela inicia esse jogo de gato e rato com o serial killer, porque esse serial killer começou a atacar nos anos 80, passou um período inativo e voltou exatamente em 2022, 2023 e matou a mãe dessa jovem, a Kiernan Shipka como protagonista, jovem que fez também Sabrina, outra série voltada ao público mais jovem. Essa série eu não gostei, eu assisti 2 episódios e abandonei, mas esse filme, inclusive a atuação da protagonista, se não tivesse essa atriz, o filme não teria dado certo. Outro detalhe muito bom é a máscara do vilão, que ela é bem chamativa, lembra um pouquinho da estrutura de Pânico, tudo voltado dentro daquela política de cancelamento. Existe essa brincadeira com os limites sociais que a gente encontra hoje com aqueles adotados nos anos 80. Então, uma obra descompromissada, viagem no tempo, tranquila, super vale a pena. Nosferatu, obra do Robert Eggers, que todo mundo tava esperando. Eu tava com uma expectativa razoável, mediana. Infelizmente, é um filme para você jogar fora. É um filme que eu não gostei, é um filme fraco. É o pior trabalho da filmografia desse bom diretor que fez O Homem do Norte, que fez O Farol, que fez A Bruxa. Ele não tenta trazer nada de novo, mas mesmo assim não chega perto, por exemplo, do filme do Coppola,
do Drácula de Bram Stoker, que é a melhor adaptação dessa história. Teve o Nosferatu, lá de 1920, do Murnau, da década de 20, teve o dos anos 70, do Herzog, todos esses são bem superiores a essa versão do Robert Eggers. O maior ponto positivo é sua cinematografia, principalmente a luz de velas, é a maior aproximação da realidade que eu vi dentro do cinema. E olha que o brasileiro tem lugar de fala nessa questão, porque aqui tá sempre faltando luz. E o maior ponto negativo é um filme comum, não é horroroso, é comum. O ponto negativo e o que destrói a obra é a parte das atuações. As atuações tornam a nossa experiência quase insuportável chegar até o final, até a subida dos créditos. Em especial, as atuações centrais. A protagonista e o vampirão tá sempre gritando, sempre aos berros. O problema de sua atuação está na direção. É uma direção fraca. O roteiro nessa questão também é fraco. Parece aquele filme tradicional comum, anos 2000 B, e aqui deveria ser uma obra AA. Não foi o que aconteceu. E também a moça, que é filha do Johnny Depp, é a primeira vez que eu vou criticar algo do Johnny Depp, que o Johnny Depp tenha feito, que é sua filha, que ela é uma atriz bem fraca, um overacting forçado. A direção não ajuda. Ela tá sempre gesticulando, é naquele caminho de atuação, aquela escola Anne Hathaway, a Mary Streep, Keira Knightley. A diferença é que essas três atrizes são boas. Essa, meu Deus, tudo que ela tem é testa, o novo corte do Neymar, é um corte parecido, por sinal, mas muita gente gostou desse filme, mas cada um tem seu gosto. Eu não recomendo, não recomendaria jamais. Dá pra assistir, mas se você quer algo relativo a Nosferatu, vá nos clássicos, passe longe desse. Come to me. Hear my call. Come to me. O Monstro do Armário, agora uma obra da Troma Trash dos anos 80, uma das mais amadas pelo brasileiro dessa década, dentro desse estilo filme ruim, e vale a pena, né? Esse vale a pena, se você, depende da perspectiva. Se você gosta de um filme trash, vale a pena. Se você não gosta, se você tá querendo apenas qualidade, aí você pode jogar fora, claro. E a história do Monstro do Armário, é simples assim. O pessoal começa a desconfiar que há algo errado, uma série de mortes, até chegar, de fato, a essa criatura, a algo dentro dos armários das pessoas. O maior destaque desse filme é uma curiosidade que eu não percebi quando eu estava assistindo, que ele tem o Paul Walker, né, que depois fez Velozes e Furiosos, Perseguição, Paul Walker, eu tô errando o nome dele não. Ele é que criança, né? Você não percebe que é o Paul Walker, é impossível. Porque, por exemplo, o Christian Bale, quando ele é ator mirim lá em Império do Sol, você percebe, nossa, esse aqui é o Christian Bale pequenininho. Você consegue perceber essas coisas. Aqui o Paul Walker passa despercebido. Então é a melhor coisa desse filme. De resto, é simplesmente aproveitar o quão ruim ele é. E é um filme ruim que sabe que vai ser ruim. A Troma fez O Vingador Tóxico, né? Então você espere algo mais ou menos no mesmo estilo, o mesmo humor inserido nas cenas. Aí vai por sua conta e risco aí, o Monstro do Armário, embora você já assistiu com certeza. Não. O Lobisomem, filme de 2025, o primeiro filme de 2025 que eu vou trazer um review nesse canal, e infelizmente é uma porcaria, é um filme pra você jogar fora, é um filme ruim. Eu estou elaborando uma listinha de filmes de lobisomem, então eu fui assistir com essa expectativa, eu vou incluí-lo nos melhores, porque o diretor é bom, o diretor fez O Homem Invisível, o último Homem Invisível que saiu, que é um filme espetacular, mas é um filme que eu não entendo qual que foi a intenção, é mais um drama do que propriamente terror. É esse homem com sua família que vão viajar até a cabana de seu pai, que morreu, não sei quando, ele desapareceu na verdade, e as autoridades colocaram um ponto final, falaram, não, o homem está morto, não encontramos o corpo, mas ele morreu, o filho vai cuidar da cabana, vai passar alguns dias, o relacionamento, o casamento está em risco, está em crise, e é lá que logo no início eles se deparam com um lobisomem, o homem é mordido, e nós vamos acompanhar toda essa transformação do homem em um bicho. A transformação é boa, mas só por isso, personagem chorando, um olhando pra cara do outro, aquele clima de melancolia. Se eu quero filme melancólico, eu vou assistir drama.
né? Eu não vou assistir esse filme de terror com um roteiro vulnerável, que não tem, superficial, que não consegue trazer nenhum drama de uma forma que a gente acredite o sofrimento do personagem. Então é uma grande decepção. Esse, ao contrário do Nosferatu, falei, não, é um filme que dá pra assistir. É fraco, mas não é exatamente ruim. Esse não, esse é muito ruim. Mistério da Magia Negra, Voodoo Man. Nós vamos voltar aos anos 40, Bela Lugosi como protagonista nessa fase de declínio da carreira desse grande ator. Grande ator em nome, né? Porque o Bela Lugosi nunca foi um Boris Karloff, ele nunca foi um Peter Lorre, ele nunca foi um Lionel Atwill, é bom que se diga. Essa fase do Bela Lugosi, ele estava fazendo uns filmes bem baixo orçamento. Eles tinham até um termo que é Poverty Row, que eles chamavam Beco da Pobreza, que era mais relativo, um termo usado muito no noir, mas a gente pode encarar aqui dentro do terror. É a história, é um filme muito parecido com aquele O Raptor de Noivas, que foi dos anos 40, que também do Bela Lugosi. Mais ou menos a mesma história, aqui ele vai sequestrar jovens vai utilizar hipnose. Ele tem toda uma razão, que eu não vou falar, eu ia falar razão, mas a razão seria um pequeno spoiler. O filme é tão curto que qualquer coisa que eu fale, você vai pegar o que está acontecendo. Mas é para você desligar o cérebro da história e focar no Bela Lugosi, naquele estilo de terror anos 40. Tem a participação do John Carradine, o ator, eu também faço isso, negligencia a sua filmografia gigantesca, porque é raro você ver um ator que esteve presente nos anos 30, 40, 50, 60, 70 e 80, quando ele morreu. Eu acho que ele morreu no finalzinho dos anos 80, várias décadas, sempre fazendo muitos filmes de terror. Então todo filme que eu assisto, filme B, tem o John Carradine perdido por trás, um personagem coadjuvante. É o caso de O Mistério da Magia Negra. Esse com certeza vale a pena. É um filme fraco, mas é Bela Lugosi, amigo. Bela Lugosi você jamais joga fora. Emotion. Galáxia do Terror encerra o vídeo de hoje, filme B dos anos 80, com produção do Roger Corman. Galera tá no espaço, vão atender uma chamada no planeta distante. Conforme a nave chega ao planeta, coisas estranhas começam a acontecer, o terror explode, jogos da mente, coisas que não estão de fato acontecendo, e os personagens tentando decifrar o que é real, o que é imaginário. É uma daquelas cópias de Alien, o Oitavo Passageiro, só que diferentemente dessas várias cópias que saíram desse início dos anos 80, ele tenta construir algo novo. Eu diria que é uma combinação entre Alien e Barbarella, aquele filme da Jane Fonda, super emblemático dos anos 60, sci-fi, não é terror, né? E o Roger Corman, que produziu dezenas de filmes nessa década de 80 e 90, é um nome muito importante. Eu acho que ele tem maior importância, muita gente fala dele como diretor, mas para mim, esse período é mais relevante, ele produzindo essas pérolas B dentro dos anos 80. Essa década não seria a mesma sem a presença do Roger Corman. Tem o Sid Haig no elenco, o Robert Englund, tem na produção o James Cameron. James Cameron é a curiosidade, porque o filme estava com cenas a menos. O James Cameron falou, vocês me dão uma chance de dirigir algumas cenas, dirigiu, alguém estava assistindo, gostou do seu trabalho, falou, você vai dirigir meu próximo filme. O próximo filme seria exatamente o Piranhas 2, aquela porcaria que eu já falei no canal, que é um filme muito importante pro James Cameron. E tem o Bill Paxton também na produção. Ele depois se tornaria ator, trabalhou com o James Cameron também, seu maior papel Twister, mas fez também em 84 O Exterminador do Futuro, Uma Pequena Ponta. Efeitos especiais fabulosos, efeitos práticos. Pit of doomed souls, just to discover the only way out is death. É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo. Como sempre, duas opções para você continuar assistindo, maratonando Terror de Hobby e ver todos vocês nos próximos dias.